Bom dia, bem-vindos à nossa escola bíblica. É muito bom estarmos juntos e refletindo sobre a palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre decisão. Qual a decisão realmente importante que nós precisamos tomar na nossa vida? E isto desde pequeno. E hoje nós queremos olhar com os irmãos para a história de um rei que ele tomou uma decisão muito importante na sua vida. E esse rei é o rei Josias. Josias, cuja história está registrada ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, que nós vamos olhar um pouquinho para este capítulo, e lá nós vamos ver a história desse rei cujo nome é Josias, e esse Josias era filho do rei Amon e neto do rei Manassés, cujas histórias a gente também vai encontrar tanto no livro aí de Crônicas como de Reis, alguns capítulos antes aí em Crônicas, do 2 Crônicas, você vai encontrar a história do rei Amon, que foi o pai de Josias, e do Manassés, que foi avô de Josias. E sobre os dois, uma coisa interessante que acontece é que sobre os dois é dito que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E, infelizmente, tanto Manassés quanto o seu filho Amon deixaram, digamos assim, um modelo negativo no que diz respeito ao relacionamento com Deus para Josias. Mas a gente vai descobrir na história que a decisão de Josias, apesar do modelo deixado por seu pai e avô, foi uma decisão diferente. Ele tomou outro rumo. E quando a gente começa a olhar para o texto de Crônicas, a gente já começa a perceber isso. O texto vai contar para nós, a partir do versículo 1, que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu os caminhos de seu antepassado Davi, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a gente olha lá para Provérbios capítulo 4, que nós já estudamos, nós vamos ver lá o desafio de não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui a gente vê Josias, que foi alguém que teve um pai e teve um avô que não andaram nos caminhos do Senhor. Porém, Josias resolveu buscar modelo lá nos seus antepassados. Olha só, ele foi praticamente 13, mais de 11, 13 gerações, mais ou menos, para trás, antes de seu pai e de seu avô, para achar um modelo positivo. Ele voltou lá atrás, gerações e gerações atrás, e foi seguir no caminho do Senhor, como havia feito seu antepassado Davi. E aí diz o texto que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, como já citamos, que a gente encontra isso lá em Provérbios capítulo 4, versículo 27. E o que então nós temos é um garoto de 8 anos de idade, que ele toma posse, ele se torna rei. É claro que ele tinha um tutor juntamente com ele, mas ele então resolve seguir não o modelo do seu pai nem do seu avô, mas ele vai gerações e gerações e gerações atrás para encontrar um bom modelo, que foi Davi. E ele então permanece. Essa decisão dele de buscar o Senhor. Versículo 3. Pois, quer dizer, como ele resolveu seguir o modelo lá do seu antepassado e seguir de fato o Senhor, buscar o Senhor, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares, das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas e de fundição. Ele resolve fazer isso. Verso 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o palácio, enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá,
filho de Joacás, o cronista, para reformarem o templo do Senhor, seu Deus. Observe, no 8º ano, ele intensifica ou se torna mais evidente a sua busca pelo Senhor. No 12º ano, ele começa a purificar ali Jerusalém e Judá de toda a idolatria. E no 18º ano, ele então manda essa comitiva para promover a reforma lá do templo. Então, a gente tem aí, vamos dizer assim, uma cronologia das atitudes de Josias a partir do momento que ele resolve buscar ao Senhor. Começa então a buscar ao Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, com 16 anos de idade. Ninguém é novo demais para começar a buscar o Senhor. Então, os nossos jovens comecem a buscar o Senhor. Nossos juniores comecem a buscar ao Senhor. Veja, Josias, com 8 anos de idade, resolveu não seguir os modelos do pai e do avô, mas buscou lá no seu antepassado Davi, um bom modelo. Jovens, comecem a buscar o Senhor. Com 20 anos, lá no 12º ano do seu reinado, ele começa a purificar Judá e Jerusalém. Eu fico imaginando a nação, no caso lá de Israel, tendo um rei jovem, mas tomando decisões acertadas no que diz respeito ao relacionamento da nação com Deus. Veja que ele mandou purificar os altares, no sentido de retirar altares, retirou postes ídolos, fez toda uma limpeza de tudo aquilo que não tinha a ver com o relacionamento com Deus. E ele só tinha 20 anos de idade. Há um filme que eu gosto bastante, que no Brasil tem o nome de O Poder de um Jovem. Um garoto nascido lá na África do Sul, mas ele era inglês, e ele, então, entende que deveria ensinar inglês para os africanos. E ele, logicamente, teve bastante dificuldades, mas ele era um garoto e conseguiu, por meio de muitos desafios, começar a ensinar inglês para os africanos, e isso foi crescendo e muitos deles aprenderam. Mas o que chama a atenção é que ele era apenas um jovem, e é por isso que o filme tem esse nome, O Poder de um Jovem. E aqui, pensando em Josias, os jovens que buscam ao Senhor são capazes, no sentido de serem usados pelo Senhor, de promover grandes transformações a partir da sua casa, na sua vizinhança, lá no clube que frequenta, na escola, na igreja, na comunidade cristã, na cidade como um todo. Você, jovem, pode ser muito usado pelo Senhor. Por quê? Porque quem busca o Senhor é usado por ele. Quando ele está com 26 anos, ele envia, então, uma comitiva com o objetivo de reformar o templo. E ao ler o capítulo 34, você vai ver todo este processo que Josias passou e tudo isso que foi promovido ali na nação. Então, a gente já para pensar no seguinte: jovens, vocês já têm idade suficiente para buscar o Senhor. A gente vê que existe para muitas coisas, né, classificação. Menores de tanto não pode. Mas nesse caso, para buscar ao Senhor, não existe classificação. A partir de já, com 7, com 8, com 9, 10, 12, vocês podem e devem buscar ao Senhor, porque foi isso que Josias fez. A gente continuando a leitura, lá em 2 Crônicas 34, versos 14 e 15, nós vemos, quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor, e entregou o livro a Safã. Esse livro da lei que fala aí, dado por intermédio de Moisés, nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômios. Então, são o Pentateuco, ou é o Pentateuco, ou também chamado de Torá. Enquanto eles estavam promovendo ali a reforma, tirando algumas coisas, foi achado esse livro, e Ilquias, o sacerdote, é quem acha, e ele dá, então, esse livro para Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: teus servos estão fazendo tudo
quanto se lhes encomendou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. O escrivão Safã falou ainda ao rei. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Achou-se o livro, Ilquias entrega o livro para Safã. Safã pega o livro e vai contar para o rei, olha, achou o livro, e mais, o pessoal lá está trabalhando direitinho. E aí o livro é lido. A gente imagina que foi lido todo os 5 primeiros livros da Bíblia, toda a Torá. Foi feita uma leitura desde o começo até o final, e o rei, quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou as suas vestes, em sinal de humilhação diante do Senhor. Veja, alguém cujo coração estava buscando o Senhor, agora ele encontra o livro da lei, e ao ouvir aquilo que está escrito, ele se humilha diante do Senhor. Com 16 anos, então, ele começa a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. Ao invés de seguir o modelo do pai e do avô, que não buscaram ao Senhor, não fizeram aquilo que agradava o Senhor, ele foi em busca de algum bom modelo. E ele voltou praticamente 13 gerações para trás até achar o bom modelo. E ele acha, então, lá em Davi, o modelo positivo para se seguir. E aí, então, ele começa a fazer o mesmo que Davi fez, buscar o Senhor. Com 20 anos, buscando ao Senhor, o Senhor mostra para ele o que ele deveria fazer. E ele então começa a purificação de Jerusalém e de Judá, tirando todos os ídolos que lá havia. Com 26, ele enviou uma comitiva para reformar o templo. Neste processo de reforma, é encontrado o livro da lei. E esse livro, então, é lido para o rei. E o rei se humilha ao ouvir a leitura do livro da lei. Ele já estava buscando ao Senhor, mas quando ele encontra o livro, ouve a leitura, isso promove uma transformação de dentro para fora, expressado ou demonstrado nesse ato de rasgar a sua roupa, o que era comum naquela época. Jovens, decida buscar ao Senhor, e neste processo, uma coisa que é muito importante é ler as Escrituras, é ler a Bíblia. Hoje, nós temos a Bíblia com seus 66 livros, temos a Bíblia completa, e é a Bíblia completa que nós temos que nos desafiar a ler diariamente e nos humilharmos ao lermos as Escrituras, isto é, obedecer o que nela está escrito. Foi isso que Josias fez, é isso que nós precisamos também fazer. E é claro, a partir dos 26 anos, ele continuou o que começou lá atrás. E nós vamos ver isso mais no final. Olha só, depois, a reação de Josias qual foi? Então, o rei ordenou o seguinte a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei. Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito. Ele começa a buscar ao Senhor com 16 anos, com 20 anos, ele começa a purificar Judá e Jerusalém, envia uma comitiva para reformar o templo. Neste processo, o livro é achado, ele ouve as palavras do livro, rasga as suas roupas em sinal de humilhação, e ao ouvir tudo aquilo que está no livro, ele percebe, opa, tem alguma coisa errada. Então, ele envia um grupo para consultar o Senhor. Ele vai consultar o Senhor porque ele percebeu, tem alguma coisa errada, os nossos pais não obedeceram a essas palavras, e pelo que eu ouvi na leitura, nós precisamos realmente buscar o Senhor para saber o que fazer.
E aí, então, essa comitiva vai, e aí, em 2 Crônicas 34, do 22 ao 25, nós vamos descobrir que eles falam com a profetisa Hulda. E esta profetisa, ela prediz a ruína de Jerusalém. Veja aí no texto. Então, Ilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Hasra, e o encarregado do guarda-roupa. Ela morava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, no caso Josias, dizei então a Josias: assim diz o Senhor, eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Quais maldições? Aquelas descritas lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Depois você poderá ler que lá em Deuteronômio 28 vai falar sobre as bênçãos se obedecessem à lei do Senhor e sobre as maldições para os que não obedecessem à lei, para a nação de uma forma geral. Veja, o rei havia escutado a leitura de toda a lei, e isso saltou aos seus olhos. E quando ela então está falando disso, ela está falando daquilo que ele tinha lido. Então fala para ele que aquelas maldições que estão escritas no livro vai vir sobre o povo. Por quê? Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. A profetisa Hulda, então, transmite para os enviados do rei, Ilquias e mais o grupo que estava lá com ele, e ela disse, olha, fala para o rei que vai vir maldição do Senhor sobre a nação, porque todos abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocaram o Senhor a ira. A profetisa Hulda fez a predição de que Jerusalém seria totalmente destruída pelo Senhor, viria maldições sobre a nação. Porém, a mesma profetisa Hulda manda um recado para o rei. Olha só o recado que ela mandou para o rei. Mas direis isso ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quanto às palavras que ouvistes, que palavras? De que virá maldição. Porque te sensibilizaste e te humilhaste diante de Deus, ouvindo suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste diante de mim e rasgaste as vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eu te ajuntarei a teus pais e serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então, eles voltaram com essa resposta ao rei. A profetisa Hulda prediz a ruína de Jerusalém, porém ela manda um recado para o rei. E o recado é, você, por ter se humilhado diante do Senhor, por ter chorado, rasgado suas vestes, Deus vai recolher você, quer dizer, você vai morrer em paz. Isto é, enquanto você estiver vivo, estas coisas não vão acontecer. Você não verá todo esse mal que virá sobre a nação. Você vai ser poupado. Por quê? Porque ele escolheu, fez a decisão correta. Ele começou a buscar o Senhor, Deus de Davi, lá ainda novo, com 16 anos, na verdade, fica mais evidente aos 16 anos, mas desde os 8 anos parece que ele já começa a buscar o Senhor. Com 20 anos, ele começa a promover a purificação. Ele já vai tirando os ídolos, os altares que havia lá em Jerusalém. Com 26 anos, ele envia uma comitiva para reformar o templo. E isso era muito importante, porque a presença do Senhor se dava no templo. Tendo o templo, tinha-se a presença do Senhor. Então, essa foi a preocupação dele.
Mas lá nesse processo, eles encontram um livro. O livro é lido. E Josias se humilha diante do Senhor, rasga suas roupas, chora diante do Senhor. Por fim, ele envia um grupo para consultar ao Senhor, porque ele viu, ao ler, ao ouvir a leitura do livro, que o seu povo não estava fazendo o que estava escrito no livro. E aí, então, ele ouve aquilo e manda um grupo conversar com a profetisa, e a profetisa vai dizer, olha, realmente vai vir maldição sobre a nação. Porém, Josias, ele é beneficiado por conta da decisão que ele tomou. E a decisão foi buscar o Senhor. O rei Josias e o povo acabam, neste processo, fazendo uma aliança com o Senhor. Aliança essa que está ali escrito em 2 Crônicas, no final do capítulo, versos 29 até o 33, final do capítulo 34. Mas o destaque vai para o verso 31, em que o rei ficou em pé em seu lugar, fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor, e de obedecer aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Observe que esta é a decisão do rei e, logicamente, também a decisão do povo, porque o rei, estando ali comandando o povo, ele vai liderar o povo para que o povo obedeça de fato ao Senhor. E aí, então, ele leva o povo a fazer isso. Mas para levar o povo a fazer isso, ele assume este compromisso. Às vezes nós queremos a mudança de todos e nos esquecemos que o nosso modelo é que acaba influenciando e motivando o povo. Não é por nossa força, não é por um discurso, às vezes até agressivo, mas o que realmente influencia as outras pessoas é o nosso modelo. E o que o rei faz? Ele fica em pé no seu lugar, e ele então faz essa aliança diante do Senhor. E essa aliança envolvia o quê? Andar após o Senhor e obedecer os seus mandamentos, testemunhos, estatutos, e fazer isso de todo o coração e de toda a alma. E isso lembra um pouco aquilo que o rei Josias leu lá no livro da lei, que para nós está registrado em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, aonde nós temos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E aí vai continuar falando que deve se ensinar todas essas palavras aos filhos e tudo mais. Mas o rei Josias lembrou-se possivelmente desta regra que o Senhor estabeleceu. E ele então faz esse pacto com o Senhor, influencia o povo também a fazer este pacto. E o que a gente poderia dizer sobre Josias, visto que ele foi permitido a ele morrer sem ver o mal que viria sobre a nação, na lápide lá do seu túmulo poderia estar escrito o finalzinho do versículo 33 de 2 Crônicas, capítulo 34. E lá diz assim: enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Olha que coisa linda que aparece a respeito do rei Josias. Versículo 33, o finalzinho. Poderia ser aquilo que colocaram lá no túmulo dele. É claro que isso não foi colocado, mas seria uma ótima lembrança a respeito do rei Josias, que enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Uma coisa, jovens, adolescentes, juniores, adultos, que é muito importante nós pensarmos, é que a partir da nossa decisão de buscar o Senhor, vidas serão influenciadas. E quem sabe você hoje, que é ainda novo, poderá na velhice reconhecer e ver que isso aconteceu na sua vida, aconteceu na sua casa. Imagina você já velho, vendo a sua família seguindo o Senhor, que enquanto você viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. E, claro, o desejo é que após a nossa partida,
os nossos filhos, pessoas ao nosso redor que foram influenciadas por nós, continuem seguindo o Senhor. O rei Josias foi alguém que tomou a decisão correta. Buscar o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Começou a purificar Judá e Jerusalém, tudo isso bem novo, 16, 20 anos. Com 26, ele envia uma comitiva com o propósito de reformar o templo. Ouve a leitura da lei, se humilha diante da palavra de Deus. Envia um grupo para consultar o Senhor. E ele ouve todas as maldições, toda a consequência, forma de maldições que viria sobre o povo por conta da desobediência. Porém, ele acaba sendo beneficiado com a bênção de ter os dias em paz e não ver o mal que o Senhor mandaria sobre a nação. Por quê? Porque ele decidiu buscar o Senhor. Eis algumas lições para nós diante de tudo isso. Decidirmos buscar o Senhor de todo o coração. Isto é, de forma completa. Lermos a Bíblia e nos humilharmos diante do Senhor. A leitura da Bíblia há de fazer com que nos humilhemos diante do Senhor. Isto é, que obedeçamos o que nela está escrito. Influenciarmos outros a buscarem o Senhor. Pessoas ao nosso redor, pai, mãe, irmãos, filhos, colegas de classe, colegas lá do futebol, colegas do game, pessoas que às vezes a gente nem tem contato físico, mas virtual, influenciando-as para seguir ao Senhor. Partimos deste mundo, enquanto jovem a gente não pensa na morte, mas que você viva de tal maneira que se o Senhor te chamar a qualquer momento, você saia deste mundo com o coração em paz com Deus e, claro, siga para a eternidade com Ele por ter crido em Jesus. Alguns passos bem práticos. Todos os dias, reserve tempo para ler a Bíblia, meditar no texto e orar. Faça isso diariamente. Reserve tempo de qualidade, seja de manhã, seja no intervalo, na escola, seja no horário do almoço, seja no período da tarde, à noite, antes de dormir, mas tenha diariamente o seu tempo para ler a Bíblia. É desta maneira que vamos realmente conhecer o Senhor, buscá-lo, nos humilharmos diante dele. Segunda coisa, compartilhe o que estudar na Bíblia com outras pessoas, com a intenção de influenciá-las a seguir Jesus. Faça isso diariamente. Passos práticos, decisões práticas, para que você, assim como o rei Josias, tome a melhor decisão da tua vida. E é claro, a melhor decisão da nossa vida é buscarmos o Senhor por meio da pessoa de Jesus Cristo. Isto é, crendo em Jesus, reconhecendo os nossos pecados e reconhecendo a Jesus como Senhor, como Salvador de nossas vidas e entregando a nossa vida por completo a Ele. E buscando uma comunidade onde pessoas estão desejosas de buscar e caminhar com o Senhor. A nossa oração, nosso desejo é que você possa, tendo ouvido a história de Josias, tomar a decisão por realmente seguir a Jesus de maneira séria, vivendo de tal maneira a conhecê-lo cada vez mais e influenciando pessoas também para que possa segui-lo. Que Deus abençoe a tua vida e queremos terminar orando por todos nós. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo que nós pudemos olhar um pouquinho sobre a vida do rei Josias, alguém que tomou atitudes muito positivas a partir da decisão de buscar ao Senhor. Que isto também aconteça com cada um de nós, que possamos buscar ao Senhor, ter uma vida de intimidade contigo. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.